206. Viver em outro mundo. Capítulo 1123. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Zawai atualmente estava dentro do elevador com Tao Wang. Nem todos podem entrar neste elevador particular. Sem a permissão de Desbarres, ninguém além de Tao Wang podia entrar. Se aqueles sem permissão forçarem sua entrada, então o sistema de defesa se ativará e os atacará. Havia apenas 2 botões que podiam ser pressionados neste elevador. Além disso, este elevador ia para uma área subterrânea. Apenas algumas pessoas estavam cientes disso. Enquanto estava no elevador, Tao Wang se virou para Zawai e disse: "Este é o único elevador destinado à tesouraria do acampamento. Dentro estão as coisas que o campus símbolo ósseo acumulou por muitos anos. O Lorde do campus sempre esteve relutante em usar o que tem dentro. Ele sempre disse que só podíamos usá-los durante grandes situações. Além de mim, o Lorde do campo e Tia Sheng, mais ninguém tem permissão de entrar neste local." Zawai assentiu. Ele não pôde deixar de se sentir aquecido por dentro. Desbarres e os outros estavam cuidando muito bem dele, fazendo-o ter dificuldades em retribuir. O princípio de Zawai era retornar uma gota de benevolência com um rio de gratidão. Portanto, definitivamente retribuiria o favor de Desbarres. Tao Wang continuou: "A tesouraria está 1 quilômetro abaixo do solo. Acima tem várias medidas defensivas. Um andar está construído com pedra de supressão espiritual. Também tem sistemas de aviso, sistema de defesa mágica, e até um sistema de autodestruição. Qualquer um que ousar entrar na tesouraria sem a autorização será tratado com crueldade. E mesmo que um especialista extremamente poderoso venha, a tesouraria pode se auto-explodir. O poder dessa explosão é equivalente a 100.000 bombas nucleares. Temo que se a tesouraria realmente explodir, então levaria todo o planeta a demônio sombrio com ela." Zawai ficou surpreso. Ele não esperava que o sistema de defesa da tesouraria fosse tão formidável. Até mesmo tinha um mecanismo de autodestruição que pode destruir o planeta inteiro. Tao Wang se virou para Zawai e disse: "O motivo pelo campo símbolo ósseo ser rico é porque o Lorde do campo e nossos vários irmãos trabalharam desesperadamente para isso. O Lorde do campo disse que essas coisas são compartilhadas por todos os irmãos no acampamento. Mesmo que apenas um de nós sobrasse, ele ainda poderia reviver o acampamento. E se o campus símbolo ósseo não puder mais manter essas coisas, então a tesouraria também será enterrada junto com eles. Não pode cair nas mãos de forasteiros." Zawai assentiu. Ele não esperava que o olhar feroz, mas amigável de Desbarres realmente seria tão cruel. O elevador desceu por mais de 10 minutos antes de parar. Então Tao Wang saiu do elevador primeiro com Zawai seguindo logo atrás. Fora do elevador estava uma pequena sala com 3 portas. Marcado nas portas estavam os números 1, 2 e 3. Tao Wang levou Zawai para a porta número 1 sublinhado. Então pegou uma chave com não mais de 30 centímetros de comprimento. Zawai observou a chave e viu que parecia muito comum. Porém, era feita de um material que não era de madeira e nem de metal. Parecia bastante mágico. Depois de caminhar até a porta, Tao Wang bateu nela suavemente. Depois de bater mais de 20 vezes, parou. Pouco depois disso, uma formação mágica começou a aparecer na porta. Quando a formação desapareceu, um buraco de chave foi deixado no seu lugar. Tao Wang inseriu a chave e destrancou a porta. O processo de destrancamento não foi uma ação de uma direção como rotação. Envolvia mover a chave para a direita, bem como girar em certos ângulos. Parecia muito problemático. Tao Wang usou mais de 10 minutos para destrancar a porta. Vendo a porta abrir sem problemas, Tao Wang soltou um longo suspiro antes de se virar para Zawai e dizer: "Vamos lá. A tesouraria é dividida em 3 pequenos armazéns. E para ser seguro, as portas 2 e 3 são armazéns falsos. Se as pessoas passarem por aquelas portas, eles imediatamente seriam delatados. E se a porta for aberta à força, então o mecanismo de autodestruição começaria." Enquanto estavam caminhando, Tao Wang e Zawai entraram na porta número sublinhado 1. Após atravessar a porta, os olhos de Zawai brilharam muito. Esse armazém tinha 30 metros de altura,
quase 10.000 metros de comprimento e também 10.000 metros de largura. Havia muitas estantes dentro. Essas estantes estavam cobertas com recipientes de vidro. Havia muitas armas nessas estantes, usadas para magos e guerreiros. Havia até discos de formação. Tawang olhou para Zhao Ai e sorriu. Esse é apenas o exterior do armazém 1. Não ficaremos aqui por muito tempo. Vamos lá ver os outros 3 armazéns. As coisas boas estão lá. Tawang levou Zhao Ai mais adentro no armazém. Havia outras 3 portas nesse local, cada uma com cerca de 10 metros de altura e 4 de comprimento. Desta vez, Tawang não usou uma chave e apenas bateu algumas vezes antes da porta se abrir automaticamente. Quando a porta abriu, Tawang levou Zhao Ai para dentro. Então, enquanto estavam caminhando, Tawang disse: "Este é uma das 3 tesourarias internas do campus símbolo ósseo. As 3 tesourarias são chamadas, respectivamente, Tesouraria da Armadura, Tesouraria da Arma e Tesouraria Mágica. Atualmente estamos na Tesouraria da Armadura. Depositado aqui estão as coisas usadas para proteção. As armaduras presentes aqui não só incluem coisas para guerreiros. Também tem armaduras que os magos podem usar. Você pode olhar através de cada item para ver sua função. Deve ser melhor que introduzi-las." Zhao Ai assentiu. Então usou sua força espiritual para checar a tesouraria inteira. Para ser honesto, não esperava obter algo útil aqui. Com seu cajado, quase todos os seus problemas foram resolvidos. Se ele não tivesse medo das outras pessoas ficando suspeitas, então já teria rejeitado escolher uma arma. Conforme varria a área com sua força espiritual, Zhao Ai descobriu que não só sua força espiritual não foi suprimida, mas sim amplificada. Isso permitiu ele ver as armaduras com mais clareza. Depois de varrer o local, Zhao Ai viu que as armaduras aqui eram divididas em 2 tipos. O primeiro eram aquelas que foram feitas no campo máquina. A maioria dessas armaduras eram feitas de metais com gravuras neles. Algumas pareciam com latas de ferro. Também havia algumas que eram armaduras internas, elas eram em sua maioria feitas de metal arrumados em uma configuração de cota de malha. O outro tipo de armadura eram aquelas que foram arrebatadas ou compradas dos outros reinos. O estilo dessas armaduras variava muito. Algumas pareciam com armaduras antigas, enquanto outras pareciam com vestimentas de algodão que não parecia de jeito nenhum com uma armadura protetora. Zhao Ai não estava interessado naquelas armaduras corporais completas. Mesmo que recebesse aquelas armaduras por acaso, ainda não as usaria. As armaduras do reino do cultivo também eram divididas em 2 tipos. Havia tipo proteção e tipo vestimenta. A do tipo proteção podia reconhecer seus donos pela força espiritual. Depois, podiam ser nutridas por seus usuários. Quanto mais eram nutridas, mais poderosa sua proteção seria. Quanto às armaduras do tipo vestimenta, elas eram armaduras que podiam ser usadas por fora. Eles forneceriam defesa pura e também limpeza corporal passiva. Também havia aquelas que podiam deixar seu usuário invisível. Mas por causa de sua natureza, as armaduras do tipo vestimenta tinham uma defesa muito pior comparada aos tipo proteção. Ao mesmo tempo, as armaduras do campo máquina também eram divididas em 2 tipos. O primeiro tipo eram armaduras de exoesqueleto. Essas armaduras eram aquelas latas de ferro que Zhao Ai viu antes. Essas armaduras eram feitas com a combinação da magia e ciência. Quando não estão em uso, essas armaduras ficariam como pequenos dispositivos. Mas assim que eram ativadas, cercariam o corpo do usuário, incluindo os olhos. Também havia um programa de computador dentro dessas armaduras. A própria armadura tinha uma formação mágica que fornecia poder. Essas armaduras não só podiam fornecer proteção, eles também poderiam ajudar seu usuário durante as batalhas. No entanto, a desvantagem desta armadura era que levava tempo para ativar completamente. Embora fosse apenas uma fração de tempo, esse pouquinho de tempo era o bastante para um especialista matar. O segundo tipo de armadura eram essas armaduras internas que pareciam com armaduras de cota de malha. Essas armaduras não podiam cobrir o corpo inteiro e só podiam ser usadas como roupa íntima. Além disso, a manufatura dessas armaduras era muito complexa. Cada corrente na armadura tinha uma formação mágica gravada nela, tornando-a boa defensivamente. Essa armadura de cota de malha só podia desempenhar uma posição defensiva e não podia ser usada para atacar. Também precisava de um suprimento de força espiritual quando defendia. Quanto mais poderosa sua força espiritual for,
mais forte será sua habilidade defensiva. Para ser honesto, as armaduras feitas no campo máquina ainda não podiam ser comparadas àquelas no reino do cultivo. Embora a armadura de cota de malha parecesse boa, depender da defesa no começo era muito perigoso. As armaduras do reino do cultivo fornecem sua própria energia e podem proteger o usuário automaticamente. Com as armaduras do reino do cultivo, independente se o usuário notasse o ataque ou não, eles ainda seriam protegidos por sua armadura, que era quase uma habilidade salva-vida. Zhao Ai vasculhou as armaduras e as analisou. Ele estava inclinado às vestimentas de algodão do reino do cultivo. Embora sua defesa fosse bem ruim, as funções ainda eram muito úteis. Também era a armadura mais confortável de usar comparado às outras. Assim que estava prestes a pegar uma armadura de algodão para si, Zhao Ai de repente descobriu algo no canto da seção da tesouraria. Era um amontoado de substâncias parecido com mercúrio. Não parecia nem um pouco com uma armadura e sim era como uma esfera de metal. Zhao Ai contemplou. Isso porque essa esfera de metal não tinha introdução, o que era surpreendente. Tao Wang estava prestando atenção em Zhao Ai esse tempo todo. Quando viu a expressão de Zhao Ai mudar, ficou curioso. Ele não sabia o que Zhao Ai acabou de descobrir. Neste momento, Zhao Ai disse de repente: "Irmão mais velho Tao, eu acabei de ver uma esfera de metal líquido." "O que é?" Quando ouviu Zhao Ai, Tao Wang imediatamente soube o que ele achou. Tao Wang sorriu amargamente e disse: "Aquela esfera de metal líquido é, na verdade, muito famosa no campo máquina. Ninguém sabe que isso caiu em nossas mãos. Mas mesmo que soubessem, não haveria muita reação. Afinal, é um produto falho. Viver em outro mundo." Capítulo 1124. Zhao Ai perguntou: "Falha? Por que uma falha estaria na tesouraria?" Tao Wang sorriu amargamente e disse: "Embora seja uma falha, a pessoa que fez é muito famosa. Ele é o refinador mais renomado de todos os tempos no campo máquina, Liang Guiyang." Após ouvir o nome Liang Guiyang, Zhao Ai ficou chocado. Liang Guiyang nasceu 35.000 anos atrás. Ele não era um ascendente e sim um nativo do campo máquina. Ele morreu 32.000 anos atrás, vivendo até 3.000 anos de idade. Naturalmente, Liang Guiyang não era famoso por causa da sua longevidade. Ao invés disso, ele era conhecido por sua habilidade de refinamento e também sua contribuição na teoria mágica. Liang Guiyang era um gênio natural. Ele também tinha uma aptidão para a teoria mágica. Durante seu tempo, o campo máquina ainda não era uma existência independente. Ao invés disso, era um território gerenciado pelo reino do cultivo. Era um pedaço de terreno baldio onde as pessoas que não podiam cultivar se reuniam. Eles só podiam estudar a magia e ki de batalha dos reinos inferiores. Por causa disso, não tinham como competir contra aqueles que usavam métodos de cultivo. Liang Guiyang nasceu em uma família de mago comum. Mesmo que seus pais fossem magos, seu status era muito baixo. Sua família estava praticamente vivendo em dificuldades. Por causa de sua origem, Liang Guiyang jurou que mudaria o status dos magos no mundo do cultivo. Ele estudou com afinco magia enquanto também pesquisava formações mágicas. Durante aquele tempo, runas ainda eram desconhecidas e o sistema de criar formações ainda não havia sido feito. Mais tarde, por causa do seu talento, Liang Guiyang se juntou em uma seita chamada Portão das Formações e se tornou um discípulo. Foi então que começou a entrar em contato com as verdadeiras formações do reino do cultivo. O sistema de formação do reino do cultivo era completo. Cada formação era composta de runas. Isso tornou a formação mais fácil de organizar e ainda mais poderosa. Depois de ser introduzido a isso, Liang Guiyang começou a desconstruir formações mágicas. Então usou seus resultados para sistematizar runas. Sua pesquisa foi especialmente mirada nas runas. Quando Liang Guiyang chegou aos 2.000 anos, a teoria mágica estava começando a ganhar forma. E assim que foi anunciada no campo máquina, o reino inteiro fervilhou de animação. Embora a teoria mágica fosse incapaz de combater os métodos de cultivo, ainda foi uma enorme melhoria para os magos. Se um mago fosse capaz de usar formações de 10.000 ou 10 milhões de camadas, então com certeza seriam capazes de enfrentar os melhores especialistas no mundo do cultivo. Esse método não só causou uma agitação no campo máquina. Os efeitos de sua criação agitaram todos os 6 reinos. Com medo de perder o controle sobre o campo máquina, o reino do cultivo começou a suprimir os magos.
Tendo apenas estudado a teoria mágica, os magos naturalmente não podiam se equiparar aos cultivadores. Eles foram derrotados de novo e de novo. Não demorou muito tempo até eles serem encurralados. Lin Yang não esperava esse resultado, já que estava focado demais em melhorar a força dos magos. Ele não pensou que traria um desastre para seu povo. No final, não hesitou em se fechar por 8 anos, resultando nas formações mágicas que agora eram usadas nos mechas e navios de batalha. E assim que o campo-máquina começou a fabricar os mechas e navios de batalha, eles começaram a contra-atacar. Depois de anos de batalha, o campo-máquina finalmente foi capaz de entalhar seu próprio território no mundo do cultivo. Eles finalmente foram capazes de se tornar o sexto reino no mundo do cultivo. Mas Lang Yang ainda estava ciente da falha inata entre o campo-máquina e o reino do cultivo. O campo-máquina não tinha artefatos de pico que a maioria dos grupos no reino do cultivo tinham. Com esses artefatos, o poder de uma pessoa seria igual ao poder de 10 milhões. Elas eram as verdadeiras armas supremas. E ao mesmo tempo, enquanto estavam repelindo o reino do cultivo, Lin Yang começou a sentir o fim da sua vida. Por causa disso, usou seu tempo restante para deixar um tesouro para trás. Dessa maneira, o campo-máquina teria um artefato de pico capaz de resistir ao reino do cultivo. Lin Yang se fechou mais uma vez para refinamento. Ele usou um grande número de tesouros que coletou na sua vida, bem como uma técnica poderosa para condensá-las junto e formar essa esfera líquida. Mas essa esfera ainda era um produto meio terminado. Isso porque faltava o passo mais importante, condensar a formação. A técnica de refino de Lang Yang era diferente da do reino do cultivo. No reino do cultivo, o passo final do refinamento era a vinculação de um espírito de artefato. Apenas com um espírito de artefato que os tesouros mágicos exibiriam seu poder mais formidável. No entanto, o método de Lang Yang não teve a vinculação do espírito. Ao invés disso, era um método de 3 passos divididos em fundição, têmpera e condensação de formação. Além disso, Lang Yang não gravou formações do reino do cultivo. Em vez disso, usou aquelas feitas com a teoria mágica. No reino do cultivo, a influência da primeira formação era grande. O motivo para isso era porque os 5 elementos promovem e restringem um ao outro. Mesmo que o material fosse bom, o máximo de formações que a pessoa poderia gravar era 1890 formações. Além disso, esse era um número que a maioria dos cultivadores não alcançariam. A arma de Lang Yang permitia a inscrição de 129.600 formações. Além disso, essa arma pode ser melhorada com materiais adicionais. E a cada material acrescentado, a pessoa poderia inscrever um adicional de 1890 formações. Era absolutamente formidável. Infelizmente, a vida de Lang Yang acabou bem quando a têmpera foi terminada. Neste ponto, era impossível escrever as formações. Como sua vida estava perto do fim, ele queria espremer o último pedaço para inscrever as 129.600 formações. Contanto que terminasse de inscrever essa formação, então os outros magos formidáveis seriam capazes de acrescentar materiais e inscrever as formações seguintes. Com essa configuração, a arma ficaria cada vez mais forte até que um dia ultrapassaria qualquer arma no reino do cultivo. Naquele tempo, o campo-máquina não teria mais medo do reino do cultivo. Infelizmente, Lang Yang subestimou o tempo necessário para fundir os materiais. Quando morreu, ele mal conseguiu terminar a têmpera da arma. Ele não teve tempo sobrando para inscrever as formações. Depois de Lang Yang, embora o reino do cultivo ainda aceitasse discípulos do campo-máquina, ninguém foi capaz de alcançar seu nível. Portanto, a arma de Lang Yang nunca foi terminada. No final, só pôde ser colocada aqui. Zhao Ai não era estranho ao nome de Lang Yang. Embora Lang Yang tivesse morrido incontáveis anos atrás, sua posição ainda era insubstituível no campo-máquina. Pode-se dizer que o campo-máquina não teria se tornado tão poderoso sem ele. De acordo com as lendas, Lang Yang podia liberar formações de 50.000 camadas, e talvez até mais. Os magos do atual campo-máquina achariam impossível alcançar esse nível. Apenas alguns podiam usar formações de 1.000 camadas, para não dizer 50.000 camadas. Mas quanto a Lang Yang refinando uma arma, Zhao Ai estava completamente alheio. Agora, depois de ouvir Tawang, ele ficou tanto chocado quanto feliz. Ele ficou chocado porque Lang Yang era realmente um talento além da compreensão.
Com sua própria habilidade, tirou o campo-máquina das mãos do reino do cultivo. Ele sozinho levou o campo-máquina à sua independência. Zhao Ai ficou feliz porque Lian Huiyan, na verdade, refinou uma arma. Os outros podem não achar nenhum uso para ela, mas para Zhao Ai, essa arma era algo que ele deveria usar. Taolang ficou ao lado da arma e não pôde deixar de suspirar. Ele falhou em ver os olhos de Zhao Ai ardendo enquanto olhava para a arma. Depois de algum tempo, Taolang sentiu que algo não estava certo. Sentindo que Zhao Ai estava em silêncio, Taolang se virou e ficou chocado. Os olhos de Zhao Ai estavam presos de forma obstinada na arma feita por Leng Huiyan. Taolang ficou assustado por um momento. Zhao Ai tinha o mesmo olhar de alguém que queria algo não importa o custo. Taolang contemplou. Então ele rapidamente disse: Pequeno Ai, não me diga que você quer essa coisa. É inútil. Embora seus materiais sejam superiores, você não pode usar com teoria mágica. Seria um desperdício você ter isso. Escolha outra coisa. Zhao Ai virou sua cabeça para Taolang e disse: Irmão mais velho Tao, você pode me dar essa coisa? Eu quero. Taolang suspirou e disse: Pequeno Ai, você sabe que mesmo que essa não possa ser usada, ainda é um item sentimental. Então mesmo que eu dê para você, você ainda não seria capaz de tirá-la. Se os outros verem, então eles certamente vão querer agarrar. Ouça as palavras de seu irmão mais velho. Escolha outra coisa. Zhao Ai balançou sua cabeça com firmeza e disse: Irmão mais velho Tao, não quero mais nada além disso. Tenho um forte sentimento em meu coração de que devo tê-lo. Irmão mais velho Tao, o que eu preciso fazer para pegá-lo? Taolang olhou para Zhao Ai e ficou comovido. Para ser honesto, desde o estabelecimento da tesouraria até hoje, houve muitas pessoas que viram esse item, mas nenhum deles teve a mesma vontade forte que Zhao Ai. Taolang sentiu que precisava pensar ainda mais sobre o pedido de Zhao Ai. Instinto era uma coisa estranha e misteriosa. Algumas vezes, você tem um sentimento forte em obter algo. Este item pode não ser forte para os outros, mas quando a pessoa certa consegue, seria extremamente útil para eles. Esse sentimento mágico parecia estar em Zhao Ai agora. Com esse pensamento em mente, Taolang disse: Espere um momento. Então depois de dizer isso, Taolang chamou Desbarres e disse sobre o pedido de Zhao Ai. Desbarres não disse nada além de pedir para esperar por ele. Viver em outro mundo. Capítulo 1125 Desbarres. Zhao Ai e Taolang estavam parados na frente de uma esfera de metal líquido. Depois de algum tempo, Desbarres disse: Pequeno Ai, você realmente quer essa coisa? Você não está com medo de só pegar isso e mais nada? Zhao Ai assentiu repetidamente, então se virou para Desbarres e disse: Lorde do campo, preciso obtê-lo. Contanto que eu o tenha, não me importo com mais nada. Desbarres olhou para Zhao Ai e disse: Você pode me dizer por que o quer? É só por causa do seu instinto? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Não é só porque sinto. Eu também quero tentar ver se posso ter sucesso em escrever formações. Quero torná-la em uma arma de verdade. Assim que ouviu Zhao Ai, Desbarres não pôde deixar de contemplar. Então disse: Você realmente quer tentar? Zhao Ai sorriu levemente e disse: Gostaria de tentar. Essa arma precisa de 129.600 formações e então outras 1.890 formações depois de acrescentar outros materiais. Acho que posso fazer ambos. Tenho alguns materiais que podem ser acrescentados. Se eu tiver sucesso, então mesmo se não puder exibir toda a força da arma, ainda poderei lutar contra os especialistas no reino do cultivo. Quando Desbarres e Taolang ouviram Zhao Ai, eles soltaram um suspiro. Eles balançaram suas cabeças ao mesmo tempo e então Desbarres disse: Pequeno Ai, se esse é o seu motivo, então sugiro que você apenas esqueça. Muitas pessoas pensaram nisso antes, mas não tiveram sucesso no final. Isso porque a arma tem requisitos altos para adicionar materiais. Os materiais que podem ser adicionados são limitados em números. Também precisa ser um material que pode aguentar muitas formações. Mesmo que você possa inscrever as formações, se o material não for o bastante, então você ainda não teria sucesso. Tentei antes e falhei. Você deveria desistir. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Lorde do campo, irmão mais velho Tao, fiquem tranquilos. Não estou fazendo isso por capricho. Eu quero. Zhao Ai descobriu que os dois não queriam dar essa arma não porque estavam relutantes,
Eles só pensaram que não teria nenhum uso para Zhao Ai. E se os outros soubessem que a arma estava em suas mãos, então entraria em perigo desnecessário. Desbarres e Taoang viram a convicção de Zhao Ai. Eles não disseram nada e apenas assentiram. Então Desbarres disse, tudo bem, pegue. Pegue 2 itens para você também. Mesmo que você possa completar, você ainda não pode usá-lo agora. Você precisa de coisas para se proteger. Zhao Ai sorriu para Taoang e Desbarres. Então ele disse, Lorde do Campo, irmão mais velho Tao, não precisa. Vou usar o mês restantes antes da competição da família para completar isso. Desbarres contemplou. Então sua expressão mudou quando ele disse, Pequeno Ai, me ouça, isso não seria bom. Você escolhe 2 itens, uma arma e um item defensivo. Zhao Ai sorriu e disse, Lorde do Campo, fique tranquilo, estou bem confiante nisso. Na verdade, nos reinos inferiores, uma vez corri o risco e fui capaz de obter um tesouro. O nome do tesouro é areia dourada mensurável. É produzido do fogo da terra e pode ser usado para refino. Pretendo usá-lo para completar essa arma. Acredito que posso ter sucesso. Desbarres parou depois de ouvir Zhao Ai. Eles também ouviram sobre a areia dourada. Era um tesouro formidável não só do atributo metal, mas também do espacial. É um material de criação bem raro. Se Zhao Ai realmente tivesse isso, então certamente poderia tentar completar a arma. Vendo a aparência de Desbarres e Taoang, Zhao Ai sorriu levemente e então balançou sua mão. Ele tirou um jarro de cristal. Dentro do jarro não estava vinho nem outro licor. Ao invés disso, o que estava dentro era uma areia dourada brilhante. Zhao Ai entregou o jarro para Desbarres e disse, Lorde do Campo, vou dar esse jarro de areia dourada mensurável para o acampamento. Um refinador no acampamento deve ser capaz de usá-lo. Não tenho muito em minhas mãos e ainda preciso deixar um pouco para a arma. Os olhos de Desbarres brilharam quando ouviu Zhao Ai. Então após receber o jarro de areia dourada mensurável, ele riu e disse, garoto, você realmente tem muitas coisas boas em mãos. Tudo bem, vou aceitar. Mas se você ainda não for capaz de completar a arma em um mês, então você precisa voltar aqui e pegar 2 itens. Zhao Ai mostrou um sorriso e disse, tudo bem, então concordo. Lorde do Campo pode ficar tranquilo. Desbarres assentiu, então caminhou até a estante com a esfera de metal líquido. Ele deu um tapinha para uma tela de luz aparecer e então digitou uma senha. O vidro abriu e a esfera de metal líquido foi revelada. Era uma esfera de 1 metro de diâmetro e parecia com uma enorme bolha de metal. A superfície do metal ainda estava fluindo. E mais importante, esta coisa estava fluindo dentro da estante de vidro. Vendo o metal, os olhos de Zhao Ai brilharam. Então balançou sua mão, enviando o metal líquido para o espaço. Depois de armazenar o item, ele se virou para Desbarres e disse, Lorde do Campo, estou voltando. Desbarres assentiu e colocou a areia dourada imensurável na estante. Então se virou e saiu da tesouraria junto com Taoang e Zhao Ai. Após deixar a tesouraria, Zhao Ai imediatamente retornou ao seu quarto. Ele já disse a Desbarres que se fecharia. Então foi ao espaço. No momento que Zhao Ai introduziu a esfera de metal ao espaço, uma notificação foi ouvida, esfera de metal líquido detectado. O metal líquido pode ser usado em conjunto com formações mágicas. Metal líquido pode ser analisado no scanner universal. Metal líquido pode ser reconstruído através da máquina de processamento universal. Metal líquido pode ser unificado com o cajado do anfitrião. O cajado se tornará prateado e aumentará de força. O cajado então ajudará o anfitrião a usar formações e formações em camadas. As habilidades originais do cajado permanecerão imutáveis. Zhao Ai assentiu para a notificação. Ele entendeu que a esfera de metal líquido poderia se juntar ao seu cajado. Além disso, como esse poder pode ajudar no uso de formações mágicas, o cajado também pode apoiá-lo no uso da teoria mágica. O cajado de Zhao Ai ainda podia ajudá-lo no uso de formações mágicas antes, mas não muito. Isso porque mesmo que o cajado tivesse muitos materiais, como as 12 armas supremas, o navio do Rei do Inferno e também suas outras atualizações, estes materiais não foram designados especialmente para a teoria mágica. Eles estavam mais inclinados às formações do reino do que o Tivo. Zhao Ai foi capaz de usar formações mágicas com o cajado inteiramente porque o cajado era capaz de se transformar e mudar para se adequar às formações mágicas. Mas agora,
Se o metal líquido fosse incorporado ao cajado, então o mesmo agora teria compatibilidade com formações. Pode-se dizer que o cajado agora era voltado à teoria mágica. Foi por isso que ele ouviu essa notificação que rapidamente retornou ao espaço. Ele queria ver quais outras surpresas prazerosas o metal líquido poderia lhe dar. Após entrar no espaço, Laura imediatamente o recebeu. Zhao Ai olhou para elas e disse: "O que aconteceu com o metal líquido?" Laura sorriu e disse: "Me desculpe, irmão Ai. Já colocamos isso no scanner. Assim que terminar de analisar, você poderá dar uma olhada." Zhao Ai só pôde sorrir amargamente e dizer: "Você é realmente impaciente. Se eu viesse mais tarde, então você já não teria completado." Laura sorriu levemente e disse: "Não podemos fazer isso. Sabemos que o processo é benéfico para você. Só queremos ver a composição do item." Zhao Ai sorriu levemente e então se virou para Kair e disse: "Kair, depois que a análise do metal líquido estiver terminada, funda o cajado. Também, faça o scanner achar as 14.850 formações mais compatíveis ao metal. Então acrescente-as ao cajado." Kair sorriu e disse: "Jovem mestre, não precisa fazer isso. Mesmo que um conjunto compatível for descoberto, você ainda não seria capaz de achar um uso para ela. Depois que o metal líquido for combinado com o cajado, também será integrado ao espaço. Então, contanto que uma formação seja analisada pelo scanner, o cajado a terá. Porém, com a força atual do jovem mestre, você ainda não seria capaz de usar conjuntos de formações com mais de 100 camadas. Mas depois que sua força for melhorada, você poderá usar até conjuntos e formações de milhões de camadas. Portanto, não precisa analisar formações para o cajado." Após ouvir Kair, a expressão de Zhao Ai iluminou. Então disse: "Sério? O cajado realmente vai mudar tanto depois de acrescentar o metal líquido?" "Certo, o metal líquido não foi combinado com o cajado. Como você sabe os efeitos?" Kair respondeu: "Jovem mestre, não esqueça que quando o metal líquido entrou no espaço, ele foi marcado. Agora que o espaço está no nível 150, contanto que marque algo, então imediatamente fará uma análise inicial. Portanto, embora o metal líquido não tenha sido unificado ao cajado, o espaço já descobriu suas habilidades futuras." Zhao Ai assentiu, seu rosto estava iluminado, ele estava muito feliz. Quanto mais forte o cajado fosse, melhor era. Com sua força atual, ele só podia usar formações de 1000 camadas. E depois de adicionar o metal líquido, o cajado aumentaria sua habilidade em 100 vezes. Isso o permitiria fazer formações mágicas de 100.000 camadas. Isso era absolutamente boas notícias para Zhao Ai. De acordo com a dedução de Languian, enquanto uma pessoa pudesse usar formações de 100.000 camadas, então poderia enfrentar os potenciais gerais no reino do cultivo. Isso significa que enquanto o metal líquido se fundisse ao cajado de Zhao Ai, então Zhao Ai teria meios para se proteger no mundo do cultivo. Isso foi o que deixou Zhao Ai mais feliz. O motivo dele ascender para o campo máquina era porque tinha inimigos no reino do cultivo. Se ascendesse no reino do cultivo, então a maioria dos especialistas o achatariam. Por causa disso, não ousou entrar no reino do cultivo. Depois de saber o resultado, Zhao Ai relaxou. Ele não começou a condensar formações mágicas. Isso porque já tinha condensado todas as formações que estavam disponíveis ao público. Depois de milhares de anos de desenvolvimento, o campo máquina fez mais de 13 milhões de formações. Se todas essas formações fossem empilhadas juntas, então seu poder com certeza seria difícil de imaginar. Zhao Ai tinha certeza de que mesmo especialistas no reino do cultivo não seriam capazes de bloquear formações feitas com 1 milhão de camadas. Contudo, com a força atual de Zhao Ai, seu limite era de apenas 1000 camadas. Ele teve que contar com o cajado e metal líquido para usar formações de 100.000 camadas. O que Zhao Ai deveria fazer neste momento era praticar a técnica de refino do corpo estelar. Os benefícios maravilhosos desta técnica pareciam ser infinitos. E também havia a técnica de punho que podia ser usada contra inimigos. Zhao Ai acreditava que contanto que praticasse, certamente ganharia grandes vantagens. No começo, Zhao Ai só podia praticar a técnica de refino 2 horas por dia. Mas depois de dias de prática, ele foi capaz de aumentar para 3 horas. Não se deve desprezar esse aumento de 1 hora. Para Zhao Ai,
Sua hora adicional pode dobrar os efeitos da técnica de refino do corpo estelar. Além de praticar a técnica de refino do corpo estelar e praticar suas formações de camadas, Zhao também estava ocupado com outra coisa. Ele estava pesquisando a composição das runas mágicas. Na verdade, o próprio Zhao não conseguia lembrar e entender todas as runas mágicas. Sua habilidade para usar as runas mágicas era principalmente mérito do espaço, não sua própria realização. O espaço era como um armazém de memória automático, registrando todas as runas que foram vistas. Sempre que Zhao via uma runa, o espaço imediatamente lhe daria uma informação relevante. Porém, no final, essas coisas não pertenciam a Zhao. Por causa disso, ele só podia usar formações existentes, mas não podia criar novas. Esse também era o maior ponto fraco do espaço. O espaço era apenas uma ferramenta que podia ajudá-lo a realizar tarefas, mas não podia ajudar a criar algo novo. Sem um entendimento apropriado dos princípios centrais, Zhao não seria capaz de criar coisas novas. Portanto, começou a estudar runas mágicas sozinho. Dessa maneira, poderia criar suas próprias formações. E com o espaço, ele não estava com medo de fazer formações lixo. O que precisava fazer era escrever formações mágicas e analisá-las. Viver em outro mundo. Capítulo 1126. Zhao passou o mês inteiro praticando dentro do espaço. Desde que o cajado e o metal líquido se fundiram, Zhao deu o nome de líquido prateado. Ele também aproveitou esse tempo para se familiarizar com o líquido prateado. Neste momento Zhao podia usar conjuntos e formações de 100.000 camadas. Desde que Zhao já havia dito a Desbarres que precisava se fechar, Desbarres deu a palavra de que ninguém o perturbaria. Além de esperar Zhao ficar preparado para as qualificatórias da competição para iniciantes, Desbarres também esperava que ele pudesse completar o metal líquido. Não só daria benefícios a Zhao, mas essa vantagem também estenderia ao campo máquina. Neste mês, Zhao praticou a técnica de refino do corpo estelar e também se familiarizou com seu novo cajado. Neste ponto, o líquido prateado não podia mais ser chamado de cajado mágico, pois era mais próximo de ser um artefato mágico. Era mais um item que uma arma. O líquido prateado não só tinha a habilidade do cajado fantasma de sangue, mas também ganhou as características do metal líquido. O cajado pode ser usado tanto ofensivamente quanto defensivamente. Zhao queria ver até que ponto poderia usar a arma. Dessa maneira, saberia como usar as habilidades com mais eficácia. Zhao agora podia usar o líquido prateado para lançar conjuntos de formações de 50.000 camadas. Mesmo que fosse 100.000, não haveria nenhuma necessidade de gastar muito tempo. E assim como esperava, se ele apenas usasse sua força espiritual para usar a teoria mágica, então só poderia usar formações de 1.000 camadas. Mas com o apoio do líquido prateado, suas formações poderiam alcançar 100.000 camadas. Essa força foi aumentada em quase 100 vezes. Neste mês, o campo símbolo ósseo estava bem quieto. Todos fizeram o que precisavam fazer. Alguns dos membros menos convencidos foram testados. Mas depois do teste, eles não mencionaram mais entrar na competição para iniciantes dos 6 reinos. E também durante esse tempo, Taoang e Desbarres estavam em agonia. Zhao queria se fechar, então eles não ousaram perturbá-lo. Eles não sabiam de nada sobre o progresso do metal líquido. Sem nenhum conhecimento sobre Zhao, os dois não puderam fazer nada além de ficar sem dormir conforme o tempo limite se aproximava. Diferente do campo símbolo ósseo, o campo máquina inteiro estava calmo. O campo símbolo ósseo não teve nenhuma competição para participar. Porém, o mesmo não era verdade para os outros acampamentos. Eles só podiam lutar, algumas vezes matar seus oponentes para que pudessem progredir mais e ser escolhido como representante do seu acampamento. Todos os salões externos no campo máquina estavam cheios de derramamento de sangue. Era precisamente por causa da calmaria no campus símbolo ósseo que ele foi considerado único no reino. Os novatos do campus símbolo ósseo também estavam prestando atenção nessas competições. Depois de ver o número de perdas em cada campo, eles rapidamente perderam sua motivação de entrar na competição. As recompensas podem ser muito boas, mas você precisaria matar para ganhá-la. E assim que eles participassem das qualificatórias, se não vencessem, então ou seriam feridos ou mortos. Se isso acontecesse, eles teriam perdido tudo.
A competição interna dos acampamentos da família Ashley só durou 3 dias. 3 dias depois, os 8 acampamentos do salão externo da família Ashley começariam a competir entre si. Então eles selecionariam 10 ascendentes como representantes da família Ashley nas qualificatórias do reino. Não se deve pensar que 10 pessoas da família Ashley eram um número pequeno. As influências de tamanho médio no campo máquina enumeravam várias centenas. E se adicionar aqueles poderes de tamanho pequeno, haveria ainda mais participantes. A família Ashley tendo uma cota de 10 pessoas já era uma evidência do seu status no campo máquina. A língua comum nos 6 reinos era força. Quanto mais força você tiver, mais benefícios, vantagens e favores você ganharia. Toda vez que a competição para iniciantes acontece, o campo máquina teria 100 vagas. Comparado aos milhares de ascendentes que querem participar, 100 vagas era um número muito pequeno. Foi precisamente por causa disso que as 3 grandes forças do campo máquina realizavam intensas avaliações internas para escolher os representantes. No final, cada poder recebia uma cota baseada na sua força. Forças de primeira classe podiam enviar 20 pessoas para as qualificatórias. De segunda classe podia enviar 15, terceira classe 10, quarta classe 5, e então quinta classe 1. Naturalmente, essa métrica não era absoluta. Mas mudanças nas cotas só podiam abaixar, nunca aumentar. Com essa configuração, haveria mais de 10.000 pessoas participando em cada qualificatória do reino. Selecionar 100 pessoas em mais de 10.000 significava que os 100 restantes no final seria a nata da nata. O campo símbolo ósseo não ganhou nenhum bom resultado nas últimas vezes que participou nas qualificatórias da família Ashley. No final, eles não ganharam nenhuma vaga nas qualificatórias do reino. Foi precisamente por causa disso que as pessoas pensaram que o campo símbolo ósseo tinha caído. Mas nas últimas vezes que o campo símbolo ósseo participou, eles pelo menos enviariam 5 pessoas. Mas desta vez, Desbarres apenas enviou uma pessoa, Zawai. Se os 8 acampamentos entrassem na competição interna da família, então eles teriam enviado sua lista de participação um mês antes do evento. Além disso, era proibido mudar essa lista. Isso porque, assim que as pessoas descobrissem quem estava participando, então eles poderiam substituir seus participantes. A família Ashley decidiu fazer assim porque eles queriam que os 8 acampamentos investigassem os participantes e se familiarizassem com seu estilo de luta. Além do campus símbolo ósseo, todos os outros acampamentos enviaram 10 participantes. Apenas o campus símbolo ósseo apresentou menos que o número máximo de participantes de pessoas. Na última competição, o campus símbolo ósseo enviou 5 pessoas para participar, mas desta vez, eles apenas enviaram 1. Isso causou um alvoroço na família Ashley. Não apenas a família Ashley, as outras pessoas no campo máquina também ficaram perplexas. Eles não esperavam que o campo símbolo ósseo só enviasse uma pessoa. Em suas mentes, o campo símbolo ósseo realmente tinha caído. Conforme os dias passavam, o dia da competição da família se aproximava. Porém, Zawai ainda não havia saído. Desbarres e Tawang ficaram ainda mais preocupados. Eles enviaram pessoas para passear fora da casa de Zawai todos os dias. Eles queriam ver se havia algum som dentro. Mas para seu desapontamento, Zawai estava em completo silêncio. Neste dia, Desbarres atualmente estava sentado dentro do seu escritório, seu rosto mostrando sua ansiedade. Neste momento, Tawang entrou na sala. Após ver seu assistente, Desbarres balançou sua cabeça e disse: "Ele saiu?" Tawang sorriu e balançou sua cabeça e disse: "As qualificatórias da família vão acontecer depois de amanhã. Se o pequeno Ai falhar em sair, então perderá sua chance para a competição para iniciantes dos 6 reinos." Desbarres soltou um longo suspiro. Ele sorriu amargamente e disse: "Se ele perder, então perdeu. Também é bom se ele não se juntar." Com a brutalidade da competição, ele ficaria seguro se não participar. Além disso, como se fechou por um mês, significa que a coisa tinha algum uso para ele. Se ele puder usá-lo, então vale a pena mesmo se ele perder a competição. Tawang sentiu, então seus olhos brilharam quando ele disse: "Se o pequeno Ai puder usar aquela coisa, então não seria apenas sorte do campus símbolo ósseo. Também seria a sorte da família Ashley e o campo máquina." Neste momento, o computador de Desbarres fez um som. Ele olhou para seu pulso, o nome o fez encarar. Zawai estava ligando.
Desbarres encarou por um momento antes de abrir seu computador e cumprimentar feliz, pequeno Ai. Então a imagem de Zhao Ai pôde ser vista na tela. Vendo o rosto de Zhao Ai, Desbarres perguntou, pequeno Ai, como foi? Zhao Ai sorriu levemente e disse, Lorde do Campo, completei. Chamei-o de líquido prateado. Certo, quando as qualificatórias da família começarão. Desbarres imediatamente respondeu, depois de amanhã. Você terminou com tudo? Eu e o Tawang queremos vê-lo. Zhao Ai entendeu o que Desbarres queria, ele queria ver o líquido prateado. Zhao Ai sorriu levemente e disse, tudo bem. Vou preparar um pouco de comida enquanto espero por vocês. Desbarres assentiu, então fechou seu computador e se virou para Tawang. Vamos lá ver o pequeno Ai. Então ele saiu com Tawang seguindo logo atrás. Tia Cheng estava ocupado fazendo tarefas fora, então raramente estava no acampamento. Porém, estava voltando. Afinal, a competição interna da família Ashley estava chegando. Para os acampamentos, esse evento era muito importante. E agora que o campus símbolo Osser só estava enviando um participante, significava que esse era o evento mais crucial para o acampamento nos últimos 20 anos. Isso era algo que Tia Cheng não queria perder. Logo, Desbarres e Tawang chegaram na casa de Zhao Ai. Ele já estava esperando por eles na sala de estar. Tinkle foi quem ofereceu comida a todos. Zhao Ai apenas se sentou. Quando Desbarres e Tawang entraram na sala, Zhao Ai sorriu para eles. Ele não disse nada e apenas balançou a mão, tirando seu cajado prateado. O cajado tinha mais de 2 metros de comprimento. Seu corpo inteiro era prateado brilhante e na sua cabeça havia uma lótus prateada de 9 camadas. Na ponta da lótus estavam pequenos sinos. A forma do líquido prateado não diferia muito do cajado fantasma de sangue. Contudo, sua aura mudou. Agora, o cajado parecia mais sagrado quando comparado à sua aparência feroz de antes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.